Se você está cansado, o Senhor vai renovar as suas forças nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Quero agradecer a Deus por todos que estiveram aqui pela manhã. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela consideração. Deus te abençoe e retribua na tua vida de uma forma toda especial. Os que não puderam, por gentileza, acompanhe lá, que é muito importante, pois nós queremos caminhar nesse espírito, irmão, sabendo de que espírito somos e batalharmos, trilharmos na direção que o Senhor tem nos levado a caminhar. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para repartir com você. A voz está um pouco, mas Deus vai dar graça em nome de Jesus. Quero saudar os que nos visitam, que o Senhor te abençoe, que o Senhor realmente fale contigo, que o Senhor de fato te dê uma direção, te dê um norte, te dê uma orientação, que a boa mão do Senhor estenda sobre a sua vida de uma forma toda especial. Também quero estender essas bênçãos sobre aqueles que nos acompanham, ou que porventura irão acompanhar num próximo momento, toda essa programação. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, tua saúde, a tua família, que a boa mão do Senhor esteja dentro da sua casa, do seu lar, é o desejo do meu coração. Lucas capítulo 10, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quero, na medida que o Senhor me permitir fazê-lo, passar algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração, no meu espírito. Eu creio que pode te ajudar de alguma forma, assim como tem me ajudado. Eu quero já denominar, este princípio aqui de ministração. Quero colocar um nome aí, deixa eu ver que nome que eu coloco. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: que tipo de ajuda você precisa? Quem aqui precisa de ajuda? Eu também preciso. Mas nós temos que entender que tipo de ajuda que nós precisamos buscar nesse tempo. Que tipo de ajuda eu preciso realmente considerar diante de cenários que estão diante de mim, estarão diante de mim, no meu cotidiano. Esses cenários, querendo eu ou não, hora ou outra, eles aparecem. E eu preciso recorrer a uma ajuda. E aqui neste pequeno, se posso, se tenho permissão de dizer pequeno exemplo aqui, eu quero fazer um pequeno alicerce e depois discorrer acerca de algumas coisas que o Senhor colocou em meu coração. Capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, versículo 38 a seguir. Uma história tanto quanto conhecida que com certeza você pode pregar para mim várias vezes aí. Eu vou ser abençoado com a sua pregação, você já ouviu várias vezes. Mas eu quero nessa palavra tirar apenas um princípio aqui, para estarmos depois colocando mais alguns tijolos nessa pequena construção que nós iremos tentar fazer aqui. Nesse pequeno alicerce, depois, se o Senhor permitir, talvez não muitos tijolos, mas alguns tijolos eu quero assentar sobre essa pequena. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com
muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, nós estamos no lugar certo. E certamente o Senhor tem algo para falar conosco. O Senhor já se manifestou aqui em meio aos louvores. Já ouvimos relatos dos teus milagres, dos teus feitos no decorrer dessa semana. Vimos o que o Senhor fez na vida da Ivonete, na vida da irmã Carmela. Vimos a alegria dos teus filhos, papai querido, tanto lá em São José do Rio Preto, como aqui em Votuporanga, pelo ver o trabalhar das tuas mãos. E mais uma vez estamos aqui na tua casa, e é aqui que o Senhor ordena a tua bênção, diz a tua palavra. Então, Senhor, nos abençoe, abençoe a ministração dessa palavra, conduza esta ministração, fale aos nossos corações de uma forma particular, aquilo que talvez para um, Senhor Deus poderoso, o Senhor vai falar de um jeito, para o outro, o Senhor vai falar de outra forma, mas nós estamos aqui e todos nós precisamos da tua ajuda. Então, Senhor, ajuda-nos, se manifesta, Pai, revela-te a nós, cumpra o teu querer e a tua vontade aqui nessa hora, não te detenhas em agir nesse lugar, tenha total liberdade para fazer a tua vontade, e que ela em tudo sobressaia sobre a nossa. É a minha oração no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu tive uma inquietação, semelhante à de Marta aqui, vamos dizer assim, a respeito dessa questão, dessa correria, irmãos. Eu sei que Deus vai te falar com muitos aqui nessa noite. Nós estamos vivendo um tempo que foi profetizado por Daniel. Nós não temos nada novo debaixo dos céus. Então você vê essa agitação, essa correria, essa afobação, tudo esse cenário que você encontra aí na economia, que você encontra em todas as pessoas, mas eu não preciso ir muito longe, eu quero só assim ser bem raso nessa pequena início aqui, nessa introdução. Coloca para mim, por gentileza aí, profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Mas Deus tem algo para falar comigo e com você nessa noite, no nome de Jesus, e eu quero fazer todo o esforço possível para não atrapalhar. Capítulo 12 do profeta Daniel. É tremendo que Daniel, nós vamos entender aqui algo que nós vamos usar o profeta Daniel em alguns contextos, mas no final de experiências, no final que Deus se revela a ele de uma forma que fala para ele, quando ele está também ali afadigado, ele está também oprimido, ele está também ali passando por dores, sabe, por enfermidades, passando por ali enfraquecimento, devido às lutas, às visões que ele teve acerca do seu tempo. Mas chega um momento que Deus não só revela a ele acerca do seu tempo, Deus revela acerca do teu e do meu tempo, desse tempo, do tempo do fim. E Deus então em dado momento fala: Daniel, tudo que está determinado será feito, e não tantas coisas que nós estamos vendo estar sendo feitas nesse tempo, porque Deus lá atrás já havia estabelecido que iriam se cumprir, e não deixará de se cumprir uma vírgula, um tio da palavra, tudo vai se cumprir. E aqui Daniel está dizendo assim, e Deus falando com Daniel, e tu, Daniel, fecha essas palavras, é como se Deus estivesse falando: olha, fecha, encerra esse livro aí, cerra o livro, porque não é para agora, não é para o teu tempo, né? E Deus fala para ele assim, ó, e tu, Daniel, fecha essas palavras, sabe, e sela esse livro, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, diga comigo, e a ciência se multiplicará. Amados, você vê a tecnologia científica aí, as conquistas da ciência, o que tem acontecido, coisas que você fala: agora eu estou atualizado, agora eu cheguei mesmo, eu estou, daí na semana que vem cria uma coisa nova. Você fala: nossa, já fiquei para trás. E a tecnologia, a ciência, ela se multiplica de uma forma tão veloz, que muitas vezes você fala: pô, meu celular, eu pensei que meu celular já saiu coisa nova, ó, as pessoas estão, mas aqui eu não quero falar sobre ciência, mas eu quero falar, diga assim, sobre correria. É engraçado que um corre para lá, o outro corre para cá, eu de repente corro lá para o norte para fazer alguma coisa, os caras do norte correm para cá, você vê quantos pessoal de lá para cá, e eu vou daqui para lá.
Então diga assim, muitos correm de um lado para o outro. E muitas vezes, irmãos, se a gente não a gente não tomar cuidado, a gente não entende qual é de fato a boa parte, o que é que de fato Deus requer de nós. Aqui nesse contexto aqui, eu quero só te posicionar, para a gente depois tentar caminhar nessas águas, navegar nessas águas. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que tinha duas irmãs, e as duas tinham a oportunidade de estar de frente de Jesus. Quem estava ali era Jesus, irmãos. Quem está aqui continua sendo Jesus. Mas aqui nesse contexto, né, Jesus então, né, ele entrou na tua casa, amém? Nós somos casas espirituais, Hebreus capítulo 3, a casa que ele edificou, e ele habita nela, ele habita em mim, habita em você. Então é uma casa que está habitada por ele. Mas está dizendo assim que Jesus entrou na casa, e ali as duas irmãs, uma teve, sabe, todo um cuidado de se prostrar aos pés de Jesus, falou, é a oportunidade de eu aprender, é a oportunidade de eu adorar ele e sair daqui com um ensinamento tremendo de, sabe, de uma revelação, de algo que ele quer se revelar a mim, mas eu vou usar esse tempo para me prostrar, para me entregar, para me render e para ouvir os ensinamentos dele. E a outra estava toda preocupada, fadigada, correndo para lá, correndo para cá, querendo fazer alguma coisa ali, tal. Só que em dado momento da história, você leu aqui juntamente comigo, a reclamação de Marta não era, ela em partes, ela fala, Jesus, o senhor não está vendo o que a minha irmã está fazendo? E o senhor não pede para ela me ajudar? Tudo bem, mas na realidade ali, o que Marta está querendo, diga comigo, é uma ajuda humana. E muitas vezes, irmãos, se a gente não prestar atenção, a gente vai falar, está acontecendo tudo isso porque o meu marido não me ajuda, minha esposa não me ajuda, o governo não me ajuda, os irmãos não me ajudam. Eu estou com essa, sabe, porque se alguém me ajudasse, e aquele que quer te ajudar está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele estava ali disponível, irmãos, ele estava ali pronto para ajudar, para ouvir, ele estava atento ali, só que houve, diga comigo, escolhas, e as suas escolhas determinam os seus resultados, os seus, sabe, os frutos das suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas, sabe, chamou, você é responsável pelas suas escolhas, e muitas vezes nós escolhemos mal, e aqui nós vamos tentar de alguma forma, sabe, Senhor, mas o Senhor não vê que eu estou precisando de ajuda? E a minha irmã não me ajuda? E Jesus está ali dizendo, mas eu quero te ajudar. Só que quem escolheu a parte correta, quem escolheu a boa parte, foi Maria, sua irmã. E essa parte, sabe, essa entrega, isso não será tirado dela. Ela vai ter frutificação nessa decisão que ela teve de estar aos meus pés, ouvindo os meus ensinamentos. Então, querido, na realidade, quando você vai, eu estou fugindo aqui, mas eu estou nem aí. Eu gosto disso. Quando você vai para a pesca maravilhosa, que não tem nada a ver com a mensagem, você pega aí, havia um fracasso, diga comigo, um fracasso, uma frustração, porque imagina você pesca o dia inteiro e não pega nada, mas ali foi a noite inteira. Você quer falar, pastor, foi a noite, pescaram a noite inteira, não apanharam nada, e Jesus se aproxima da praia ali, pede um barco emprestado, afasta um pouco, e ele começa a ensinar. Olha isso, um fracasso, uma frustração, algo que não estava legal. Afinal de contas, a gente quer ver resultado, sim ou sim? Mas ali não houve resultado. Então Jesus chega ali e ele então começa a ensinar do barco. Depois que ele acaba de ensinar, ele fala, agora vocês voltam a pescar. Aí eles viram assim e falam assim, Senhor, mas nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas porque tu mandas, por causa da tua palavra. A Maria estava ali ouvindo a palavra, para depois fazer alguma coisa. E aqui agora eles fizeram, não tiveram resultado nenhum, mas agora eles ouviram a palavra, ouviram o ensinamento,
O que Maria está fazendo é ouvindo os ensinamentos, para depois agir. Então aqui veio uma frustração pela pesca que foi terrível. Agora vem um ensinamento, e após o ensinamento, agora vocês voltam a fazer aquilo que vocês fizeram e não deu resultado. E aí diga assim, e o barco ficou cheio de peixes. Então depois de um problema tem um ensinamento. E depois de um ensinamento, naquilo que você não conseguiu realizar com êxito, você recebe um grande milagre, porque você ouviu atento o ensinamento. E é aqui que está mais ou menos uma base do que eu quero passar para você. Aqui a Maria está primeiro ouvindo os ensinamentos, para depois agir. Essa é a boa parte. E muitas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente não vai entender, porque, querido, Deus, Ele não vai requerer de mim, de você nada, sem que Ele te dê a condição de executar aquilo. Então, quando eu vou para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, a palavra vai falar para mim, eu posso aqui enumerar para você alguns direitos teus, que a Bíblia diz que as heranças e tantas coisas, promessas de Deus são direitos nossos. Nós temos muitos direitos arrolados nas Escrituras, e eles te pertencem. Você é herdeiro de promessas poderosas da parte de Deus. São direitos adquiridos que Jesus conquistou na cruz. São direitos nossos, são heranças nossas. Mas aqui em Lucas 18, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Fala assim, a Bíblia é um livro de direitos e deveres. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, querido, é um dever que cabe a mim. Ele vai me dar condições, Ele vai me dar instruções, Ele vai me dar ensinamentos, Ele vai me dar diretrizes, direções, sabe? Ele vai me dar. Mas o dever de não me permitir enfraquecer é meu. Quem está comigo? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca perder as forças. Desfalecer é um termo que, o falecer que vem depois do desfalecer, é a pessoa ir enfraquecendo, 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 e se continuar nesse mesmo, ela morre. Mas há um dever, querido, por isso que Paulo vai falar aos Efésios, e ele vai falar sobre isso. No demais, irmãos, ele vai falar ali sobre pais e filhos, sobre empregados e patrões. Ele vai falar sobre relacionamentos em Efésios capítulo 6. Ele está falando ali sobre a conduta do patrão para com o empregado, a conduta do empregado para com o patrão, a conduta do pai para com o filho, a conduta do filho para com o pai, a conduta do marido para com a esposa, a conduta da esposa para com o marido, e depois ele chega e ele fala, no demais, irmãos, além dessas primícias, além desses ensinamentos que eu vos trouxe, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então essa parte do fortalecer, diga assim, pertence a mim, cabe a mim. É algo que Deus deixou como um dever, de eu estar me fortalecendo no Senhor. Isso eu tenho que fazer todo dia, para que eu possa resistir o dia mal. E havendo vencido o dia mal, eu possa estar preparado para um outro próximo dia, que possa surgir no meu caminho. Mas muitas vezes essa correria, muitas vezes essas, sabe, você recebe uma cota, no outro mês, você está acabando de comemorar aquela cota, vê uma cota maior. Sim ou sim? Porque o mundo é isso, irmão. Essa competição, essa correria, essa questão do querer ter mais, sabe, é algo. E muitas vezes, se a gente não prestar atenção, meu Deus, não vou entrar nessa vereda, vou. Aleluia. A esposa começa a cobrar tempo. Está na programação isso não. E você não tem mais tempo, irmão. Porque você está correndo de um lado para o outro. Você ocupou toda a tua agenda. Aí você não tem tempo para isso, você não tem tempo para aquilo, você não tem tempo para aquilo. Aí você começa, sabe, desfalecer.
Por quê? Você vai entender aqui. Que você não entende que, na realidade, a outra pessoa não entende também que você não tem tempo. Você está, afinal de contas, lutando, você está correndo, você está fazendo o teu melhor. E a tua esposa quer um tempo de qualidade. Teu marido quer um tempo de qualidade. Deus quer um tempo de qualidade. O ministério quer um tempo de qualidade. E é tudo que você não tem. Porque você está correndo de um lado para o outro. E esse desfalecer, muitas vezes ele está ligado com algo que você não entende. Que falta o entendimento. E isso acontece assim. Deus começa a se revelar. Vai comigo aí em Daniel. Capítulo 8, por gentileza. Tentar voltar aqui, senão eu vou fugir tudo. Aleluia. (26 e 27). Daniel capítulo 8. Ele tem uma visão de um carneiro e de um bode. Ele tem algumas visões aqui. Eu não quero... Vou te dar só um princípio. Aqui no 26 e 27 diz assim: e a visão da tarde e da manhã, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Versículo 27. E eu, Daniel, diga comigo, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias. Então levantei-me, tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então, quando você tem uma visão, quando você está diante de um cenário que você não entende, como você pode agir ali, nós corremos o risco de duas coisas: ou aceitar, desanimar, enfraquecer e esperar no Senhor de uma forma errada, ou você vai entender o que Daniel fez aqui. Mas aqui está dizendo que essa visão que ele teve acerca do momento que ele estava vivendo ali, que Deus está falando com ele, cerrar, isso é algo que ainda vai acontecer na frente, mas ele queria entender, e ele está dizendo ali, ó, não havia quem entendesse. E quando você não entende um cenário, uma situação, muitas vezes você faz de tudo, meu. Deixa Deus me usar aqui, menos ir para os pés de Jesus. E a pessoa corre para um lado, corre para o outro, vai para lá, busca ajuda daqui, ajuda dali, ajuda dali. E aí muitas vezes a Marta está reclamando com a Maria, porque ela está buscando uma ajuda humana. E a ajuda que você precisa, irmãos, e que eu preciso, está em entender. Agora, o que Daniel fez? Então, como ele não entendeu a visão, ele teve enfermo, ele teve ali, sabe, enfraquecido. Então ele entrou, olha isso, ele está enfermo, enfraquecido, ele entra, querido, num jejum de 21 dias. Ele quer entender de todo jeito, ele então busca entendimento, ele vai, sabe, ele vai, aquilo que ele desejava, ele fala, eu abri mão, manjar desejável, eu me abstive de algumas coisas, alguns prazeres, alguns deleites, porque eu queria entendimento, querido. E ele não só entendeu acerca do tempo dele, como ele teve revelação acerca do teu tempo, mas ele pagou um preço de pés de Jesus. Diga comigo, pés de Jesus. Ele teve ali, Senhor, 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 Maria. Mas muitos estavam correndo no tempo de Daniel. Muitos estão correndo no seu tempo. Que tipo de ajuda você precisa? E Daniel está buscando entender. Daniel está buscando entender. Mas ele está enfraquecido. Ele está enfermo. Ele está ali, sabe, sem entendimento. Ele está buscando entender. E quando você busca entender algo que você não entende, você sofre, você enfraquece, você tem, sabe, é aquela, talvez querer desistir, querer se envolver, cara de poucos amigos. Querido, não me leve, mas aí parece que é a igreja que não está legal, é a tua irmã, o teu irmão que não está bem. Estamos juntos? Vamos mais um pouco à frente. Aí como Daniel, ele entra aqui, nessa questão, de se consagrar, de buscar, aqui no capítulo 10, 2,
Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, querido, ele está buscando ali. Só que ele não está correndo para lá e para cá, ele está buscando revelação. Diga comigo, ele está buscando revelação. Ele está buscando agir, não agir pela força do braço. Ele está buscando agir, não agir, sabe? E não estar dizendo, olha, isso é o governo, isso é a minha esposa, isso é meu marido, isso é a igreja, isso é o pastor, isso é qualquer coisa, menos falta de entendimento. Então Maria buscou ensinamento. Diga assim, Maria buscou ensinamento. E Jesus falou, ela buscou a boa parte, que não será tirada. Nesse tempo nós precisamos de entendimento, irmão, antes de agir. Então nós vamos enfraquecer, desanimar, perder as forças. E ele estava enfraquecido, ele estava enfermo, ele estava aqui, sabe? E ele está buscando mais. Senhor, mas o Senhor vai se revelar. Senhor, mas eu creio que o Senhor vai falar. No primeiro dia Deus não falou, no segundo dia Deus não falou, no terceiro dia Deus não falou, no quarto dia Deus não falou, mas ele está ali. Senhor, eu não sei quando o Senhor vai falar, mas eu vou ouvir a tua revelação. O Senhor vai falar comigo. E querido, Deus é um Deus que fala. E Ele está falando aqui nessa noite. O Senhor é um Deus que fala. E Ele está buscando. Mas no 21º dia, coloca comigo aí, Daniel 10, 14. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vim para fazer-te entender. Oi, querido. Então aquilo que ele não entendia, porque ele não deixou, ele não desistiu de buscar. Podia ser que não chegasse a resposta em 21 dias. Mas nada me faz duvidar que ele ia parar. Talvez chegasse no 22º dia, no 23º. Mas ele não abriu mão de entender o que ele não estava entendendo e buscar ajuda no lugar certo. Que ajuda você precisa? Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ele estava preocupado com uma visão que era para muitos dias. Fala para o seu irmão, você está querendo saber o que é a visão para esse tempo na tua vida e na minha? Ele não estava querendo, ô Lude, nem saber o que era ali, porque Deus falou para ele, encerra essas palavras, que isso é algo para frente ainda. Isso é o que vai acontecer lá na frente. Tanto é que é um livro apocalíptico. Daniel tem revelações do Apocalipse, porque foi um homem que buscou estar aos pés. Aqui não tinha Jesus ainda, né? Jesus é eterno, eu sei disso também. Estou falando, não tinha ele encarnado. Vou explicar tudo porque crente é uma benção. Escapou. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu ombro. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Pai da eternidade não nasceu, irmão. Se a eternidade é algo que você não sabe definir, imagina o pai dela. Esse é Jesus. Mas vamos lá. Então agora ele pagou um preço. É difícil pagar esse preço nesse tempo? Mas é possível. Fala para o seu irmão, é possível. Tudo é possível ao que crê. E ele então, querido, ele então fez um propósito de entender o que ele não entendia. E aquilo que estava, trazendo enfermidade, trazendo enfraquecimento, trazendo ali, opressão ali, ele estava angustiado, ele estava, talvez tem pessoas assim nessa noite, mas você não vai sair daqui desse jeito, em nome de Jesus. Agora vai comigo aí no capítulo 10, versículo 19. Depois que ele entendeu, irmãos, estou sendo bem raso aqui, só quero te dar um princípio. Versículo 19. E disse, não temas, homem muito desejado. Salvador não sabia porque ele ia fazer a abertura da escola dominical, agora ele já fica sabendo. E disse, não temas, homem muito amado, muito desejado, paz seja contigo, anima-te. Fala para a pessoa que está do seu lado, anima-te, paz seja contigo. Deus tem remédio para você, Deus tem, resposta para você. Deus tem ajuda para você. Ele está contigo. Não é seu adversário, seu inimigo. Ele não está procurando alguma coisinha para falar, agora eu pego ele, agora eu pego. Não, irmão. O Deus que você serve é um Deus que quer te conduzir em triunfo.
É um Deus que quer te ver, sabe, feliz. Como eu preguei esses dias aí, para você cantar, se alegrar. Mas muitas vezes nós temos que entender qual é a boa parte. E essa correria não nos leva a lugar nenhum. E agora esse homem que não entendeu, enfraqueceu, teve triste, teve desanimado, sabe? Ele então faz uma consagração maior, ele recebe a revelação e disse: não temas, oi, muito desejado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, muda a tradução aí por favor para a RA. Olha lá, e disse: não temas, oi, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando eu desfaleço? Quando eu não busco entendimento, quando eu não busco revelação, eu enfraqueço. Quando a revelação chega, eu me fortaleço. Quer ficar fortalecido? Busca a revelação de Deus. Pague um preço para ter pés de Jesus como a boa parte na sua vida e na minha vida. Quando eu tenho, querido, o entendimento que é os pés de Jesus, é o melhor lugar do mundo, ali eu sou fortalecido, ali ele me renova. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Põe na NVI, por favor. Ele disse: não tenha medo. E ele disse: não tenha medo. Você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, visto que me desses forças. Deus tem força para você vencer essa luta. Deus tem força para você enfrentar essa adversidade. Deus tem força para você resistir o dia mal. Deus tem força, irmão, sabe, para você se levantar diante de qualquer cenário e situação. Agora eu preciso entender algumas, sabe, algumas chaves que eu preciso me apoderar delas, para em dados momentos eu saber como lidar. Porque os cenários aqui de Daniel, a visão de Daniel, esse entendimento sobre Marta e Maria, é para nós. Fala assim, é para nós. É para nós agirmos. 15:4 de Romanos diz que as coisas que outrora foram escritas, para o nosso ensino foram escritas. Então as coisas que outrora foram escritas, coloca Romanos 15:4 aí, já que escapou aqui. Queira Deus que seja esse mesmo. Pois tudo o que foi escrito no passado, não tem nada, querido, que foi por acaso, que está aí, está perdido aí nas escrituras. Olha lá, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que esperança? Que nós agirmos da mesma forma, obteremos os mesmos resultados. Você se alegra com isso? Deus tem força para você, Deus tem fortalecimento para você, Deus te dá a condição de você enfrentar e vencer qualquer adversidade. Você e Deus é maioria, Ele é contigo nessa peleja. E é tremendo, irmãos, cadê o Pedro? Vem cá, vamos ver se vai dar certo. Não combinei nada com ele, mas vai que dá certo. Esses dias aqui, não sei se vocês lembram que eu chamei ele aqui. Quem lembra? Você estava aqui. Você estava assim preocupado, você estava assim angustiado. O que mais? Aí você recebeu uma direção. Você recebeu uma palavra. Naquela semana, você buscou direção. Eu sei disso. Mas o que aconteceu?
Então, eu tomei um posicionamento na minha vida, né? Recebi palavras aqui de bênçãos, de prosperidades, de portas abertas. E o Espírito Santo ele vinha falando muito comigo sobre José, que eram os 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E tem momentos na vida da gente, quando a gente está passando as vacas gordas, é bênção, é glória a Deus, é aleluia. Eu sempre fui uma pessoa, basicamente assim, que sempre coloquei as coisas na ponta do lápis, né? Antes de tomar qualquer posicionamento, qualquer decisão. Então, assim, o que eu tenho para passar para os irmãos, quando tem as vacas magras, como vai estar seu celeiro, como vai estar seus mantimentos, suas reservas financeiras. E o que eu quero dizer com isso? Tem posicionamento na vida da gente, que muitas vezes a gente não espera o processo. A gente quer tomar decisão na nossa vontade, né? E aconteceu uma situação que o pastor, ele foi, profetizou na minha vida que aquela semana tudo iria se cumprir. Mas ele, em determinada situação, ele não estava sabendo. E com isso eu me posicionei, joelho no chão. Foi uma semana bem de tribulação, bem de luta, de guerra. Mas eu falei, o Senhor está no controle e eis-me aqui. E me posicionei. E as coisas aconteceram. Eu tenho a liberdade de falar para os irmãos. Foi um posicionamento que eu tomei que de um determinado automóvel, vamos dizer assim, né? Muitas vezes na visão do próximo a gente está prosperando, a gente está conquistando as coisas. E eu fiquei angustiado com aquilo. Até um irmão chegou e falou assim, Pedro, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, nossa, eu não conheci o Pedro, porque ele gosta de colocar na ponta do lápis, fazer conta, antes de tomar qualquer decisão. E naquele momento ali ele não falou nada para mim, ele falou depois, né? Ele falou, cara, eu fiquei surpreso, até minha esposa ficou também. Mas assim, tem determinados momentos, irmãos, que mesmo a gente está aqui dentro da igreja, a gente está ofertando, é dizimista do Senhor, é posicionamento que a gente toma, que a gente fala, acha, jamais vai acontecer comigo, eu sou um cara controlado, eu sou um cara que põe na ponta do lápis. Mas eu estou aqui firme para dizer para vocês que nós somos falhos, né? Nós muitas vezes queremos agir da nossa maneira, mas não é da nossa maneira. Por mais que as bênçãos estão vindo sobre você, mas calma, é um processo. E às vezes você quer dar um passo maior que aquilo que você não pode, ou aquilo que você pensa que pode, né? Mas ali na frente vai te mostrar que não é bem isso. Então, para a honra e glória do Senhor, foi resolvido, eu estou em paz, né? E eu pensei que ia perder muito, mas para a honra e glória do Senhor, com o joelho no chão, eu ganhei, assim, foi uma bênção além do que eu estava imaginando ou pensando. Então, apenas confie, é tudo um processo, e eu sei que você tem que se posicionar, você tem que acreditar, se você tem um sonho, você vai conseguir. Mas só que a gente fala, é no tempo dele, mas se você ficar sentadinho aqui, meu irmão, eu sei, a gente é representante, a gente sabe como que é, se a gente ficar sentadinho aqui esperando e não se posicionar e agir, nada disso acontece. Então, é isso. A bênção veio. E é naquela semana, que não foi a semana passada. E glória a Deus pela vida desse profeta aqui, tá? Beijão. Deus é bom, Deus é bom. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Aqui está a chave. Isaías 40, 31. Que muitas vezes você e eu pode receber a mesma direção que ele recebeu, a mesma palavra que ele recebeu, e só vamos esperar. Agora Daniel, irmãos, ele continuou orando, continuou se quebrantando, continuou aos pés de Jesus como Maria, continuou, até que o anjo chegou. Mas ele não ficou esperando, irmão, esperando, vamos esperar. Esse aqui, os que esperam, se a gente não tomar um certo cuidado, deixa eu mostrar para você um paradoxo aqui. Quem está comigo ainda? 20% da plateia, mas vai melhorar até o final, aleluia. Mas os que esperam, quem espera no Senhor aqui?
Só que eu tenho que entender, porque veja bem, ó, olha que coisa, olha que paradoxo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Diga assim comigo, correrão. Fala para a pessoa que está do celular, é para correr ou para esperar? Toma. Muitas vezes a gente não entender essas coisas que parecem simples, irmão. Esse esperar no Senhor aí, essa questão de esperança, essa questão de confiança, de expectativa que Deus vai te dar uma saída, Deus vai te dar uma direção. Mas esse esperar com confiança, esse esperar, esse confiar, dependendo da tradução, é um esperar numa expectativa de receber uma direção, de receber um ensinamento, de receber uma palavra como ele recebeu e agir em cima disso. Porque a hora que eu tenho a revelação, a hora que eu tenho a visão, agora eu corro, irmão. Vamos entender o Davi e o gigante. O Davi não esperava que aquele cenário apresentasse diante dele, igual algumas lutas que aparecem no nosso caminho, que você fala, meu Deus, de onde saiu isso? Deus está te preparando para você ser mais crente, para você ser mais fortalecido no Senhor. Então, não tem como você falar que um soldado está pronto para a batalha, se ele não passa por lutas. Está passando por lutas, dá glória a Deus, irmão. Deus está te forjando um guerreiro melhor. Isso não agrada. Tá vendo, doutor? Essa parte. Mas aqui, queridos, vamos lá. Então chega ali o Davi, ele enfrenta os irmãos. Chega ali o Davi, ele não conhece o cenário. Mas há 40 dias existe alguém ali que está enfraquecendo um exército inteiro. Porque está mostrando ser uma luta acima da capacidade que eles têm de enfrentar. Sim ou sim? E o exército de Israel, cujos 3 irmãos estavam alistados nesse exército, ele vai lá porque o pai manda ele ir, você sabe da história. Ele chega lá, ele se depara com aquela situação, ele se informa da situação, os irmãos querem ali debater com ele, ele se desvia, ele vai saber melhor acerca do cenário. E olha que o cenário está diante dele, ele fala assim, não, pera lá, tranquilo. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque eu vou enfrentar. Irmão, você pode enfrentar qualquer coisa. Entenda a chave, entenda a revelação. Só que o que acontece, irmão? Tá, tem alguma coisa para você enfrentar e para eu enfrentar. O que quiseram colocar para ele? Diga assim comigo, armas naturais. Armas carnais. A armadura de Saul. Se a armadura de Saul resolvesse, o Saul tinha enfrentado. Mas o Saul era alguém que queria reinar e governar sem a arca da aliança, sem a presença de Deus. E quando a igreja quer fazer algo sem Deus, irmão, é a igreja Marta, que corre para um lado para o outro, corre para lá e corre para cá, e aí não vai ter resultado nenhum, a não ser inquietação, afobação e correria. Mas o Davi sabe do cenário, eles querem colocar ali uma cobertura, quer colocar ali, sabe, uma armadura nele, humana, ajuda humana. Que tipo de ajuda você precisa? Ajuda espiritual, ajuda do alto, ajuda de Deus. Aí o Davi rejeitou aquela armadura. Diga assim comigo, ele desceu para o ribeiro das águas. E ele buscou armas espirituais. Ele desceu, irmão, quando você desce, que nem está escrito o que acontecia com Davi. Não coloca não. 2 Samuel 5,17, os filisteus se levantaram contra Davi. Davi desceu à fortaleza. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas minhas mãos? E o Senhor lhe disse, sobe, porque certamente eu entregarei nas tuas mãos. Davi subiu, teve uma grande vitória. Depois acontece que eles tornaram a se levantar, e ele consulta novamente o Senhor fala, agora você rodeia por detrás dele. Então, querido, por que que muitas vezes na minha vida e na tua vida isso não é algo muito comum? Porque, querido, para você ter intimidade com Deus, você tem que ter também relacionamento. Quanto mais você se relaciona, mais você depende, mais perto de Jesus, mais sensível à voz dele você fica. Alô? E Davi era assim. Agora o Davi chega agora, irmão, e ele obtém vitórias, tanto na hora de subir como na hora de rodear. Aqui é a mesma coisa, tem o esperar e tem o correr.
Então ele chega ali com uma esperança, que o mesmo Deus que deu vitória a ele contra o urso e contra o leão, isso é a esperança que ele tem, é o esperar no Senhor. Ele não correu para o combate ainda, mas ele está vendo ali as possibilidades. A casa de apostas, ninguém está apostando em você não, Davi. Você é pequeno, ele é guerreiro desde a infância. Tem tudo para dar errado. Mas aí, já que você quer, vai nessa tua força. Mas aí ele desce para o ribeiro das águas. Aí ele se apodera das armas corretas. Vai comigo em 1 Samuel 17. Versículo 48. Pergunta para a pessoa que está do seu lado de novo: que ajuda você precisa? E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Se você tem a revelação certa, você está com as armas certas, se você ouviu Deus, corre para cima que a vitória é tua, diz o Senhor. Agora tem pessoas que correm para lá, correm para cá, correm para lá, correm para cá, correm para lá e correm para cá e não vê resultado, porque corre sem as armas corretas, sem o descer no ribeiro, sem as armas espirituais. Quem está me entendendo? Então esperar no Senhor, irmão, aqui é esperar até que Ele se revele a mim. Depois você pode correr, se Deus falou, irmão. Vamos entender mais? Quem quer entender mais um pouco sobre isso? Quem me dá 10 minutos? Eu tenho umas 2 horas, 10, 20, 30, 40, 50, aleluia. Vamos lá. Ezequiel no vale de ossos secos. Ao cenário. Deus chega e mostra para ele o cenário. O Senhor me levou e me pôs no meio de um vale de ossos secos, em espírito, e me fez rodear. Imagina isso, tem um cenário, e Deus permite que ele não apenas vê na sua visão, mas Deus permite que ele rodeie pelos ossos. E aí ele contempla e ele tem agora uma direção que não é apenas secos, sequíssimos. Diga assim, piorou um pouco. E o Senhor então, Ele quer interagir comigo e com você, irmão, e Ele está fazendo isso, Ele está de alguma forma te provocando aí, que Ele quer interagir com você, interagir comigo, Ele quer se manifestar. A gente canta aqui, Jirê se manifestará, Rafá se manifestará. Deus é um Deus que se manifesta. Mas Ele quer que você interaja com Ele. Aleluia. Poderão reviver esses ossos? O profeta não sabe, irmão. Muitas vezes eu não sei, o Daniel não sabia. Sabe, se eu não sento aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos, eu também não sei. Então aqui o cenário é gravíssimo, o cenário é triste, o cenário é aos meus olhos irreversível. Mas o Senhor pergunta para ele, qual que é a tua opinião? Ele fala, Senhor Jeová, tu o sabes. Que o Senhor falar que sim, quem sou eu para falar que não? Se o Senhor falar que não, quem sou eu para falar sim? A tua palavra para mim é o que faz toda a diferença. Eu quero ver o que o Senhor faz, o que o Senhor fala. Aí, querido, ele se posiciona ali, ele não sabe, mas ele está falando, Senhor Jeová, tu o sabes, mas eu também posso saber se o Senhor se revelar a mim. Mas agora vem uma direção. Alô? Então, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então o que o Senhor quer dar para você, irmão, é direção no que você deve fazer. Esse esperar no Senhor é esperar uma direção. Agora a Bíblia diz assim, a ação. Eu não tenho a revelação, eu não tenho o ensinamento, agora eu tenho a ação e tenho a revelação. Aí a Bíblia diz assim, então profetizei, como se me deu ordem. E começou um rebuliço, sabe querido, Deus quer fazer um rebuliço através de qualquer cenário. Deus quer se manifestar de uma forma poderosa, independente do cenário que você e eu estejamos passando.
mas Ele ainda está procurando aqueles que têm prazer nos pés de Jesus. Isso vai te trazer fortalecimento, porque você vai ver o milagre acontecer. Você vai começar a ver milagres acontecer, se multiplicar milagres. Isso vai te fortalecer, vai me fortalecer, vai te colocar de pé, vai me colocar de pé. Mas o mesmo Deus, irmãos, que agiu dessa forma e continua agindo até hoje, é um Deus que Ele tem prazer em realmente estar ouvindo, que você confia, independente de qualquer situação e cenário, que nós estamos sendo roubados nesse tempo, que nós estamos sendo roubados nesse tempo, é de fato esperar ajuda humana. Muitas pessoas estão sofrendo. Olha, vai melhorar. Pode ver, a maioria das... Se o homem fizer isso, se mudar isso, se o juro baixar, se aquilo acontecer, se aquilo outro acontecer, se aquilo outro... Querido, no Senhor, a moeda dele não é essa moeda, o tempo dele não é o teu tempo. Para o Senhor, irmão, um abrir e fechar de olhos, basta. Mas para o Senhor, né, eu me atrevo, a mais uma vez usar o exemplo do Sérgio ali, tinha uma palavra no mundo espiritual, irmão. Tinha uma palavra no mundo espiritual. Isso não existe para te vencer, mas você existe para vencer isso. Eu te envio para você vencer a Covid, não ser vencido por ela. Foi isso que ele recebeu. E aí tinha hora que ele estava, Senhor, eu não aguento mais, ele quis se entregar, aí ele lembrava, e ele falou, não, peraí. E Deus trazia ele de volta, por isso que foi tirado do saco 2 vezes. Porque tinha uma palavra, irmão, liberada, e essa palavra não volta para ele vazia. Então quando libera uma palavra para o Pedro, ou quando Deus fala algo com você aqui, Ele espera que você tenha uma atitude com relação ao que você está ouvindo, senão aqui a gente está perdendo tempo. Nós não estamos aqui para brincar, irmão, nós estamos aqui, muitas vezes, sabe... Para você trazer uma mensagem, você paga um preço de buscar, porque querido, você pode trazer qualquer coisa, mas eu não quero, e eu tenho certeza que ninguém quer aqui te dar qualquer tipo de comida. Nós não estamos aqui para requentar uma comidinha que sobrou do almoço, para te dar aqui agora não. O Senhor tem dado comida boa nesse lugar, mas Ele espera que você pegue a palavra que você recebe aqui como revelação e pratique, esteja interagindo, agindo. Senhor, não ficou muito claro, mas eu vou buscar mais revelação acerca do que o Senhor tem falado, mas eu vou me levantar mesmo, sabe, porque senão você sai daqui 10 minutos, você não lembra de mais nada, aí você está esperando no Senhor. Estou esperando no Senhor, e o Senhor está esperando em você. Enquanto você está esperando no Senhor, o Senhor está esperando em você. Porque, querido, sem você Deus não faz nada. Tem a parte do Senhor e tem a tua parte. Se coloca de pé. Me ajuda aí, mas com calma, senão vai ficar chato. Fala para o irmão, que ajuda você precisa? Escolha de Maria ou escolha de Marta? Maria escolheu de forma correta, irmão. Eu preciso de ensinamento. Eu preciso estar aos pés de Jesus, que eu quero aprender com Ele. E Marta, talvez essa aflição, talvez esse medo, essa angústia, talvez esse enfraquecimento, mas eu quero orar com você aqui nessa noite. O Senhor tem um propósito. Eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus de propósito. O Senhor me traz aqui nessa noite para dizer, não temas, não temas, não temas, homem muito amado. Mas Ele diz para ele, como você aplicou o seu coração,
a compreender e a se humilhar perante o seu Deus desde o primeiro dia, são ouvidas as tuas orações. Mas teve impedimentos para a resposta chegar. Teve principados que bloqueou ali a resposta no mundo espiritual de atravessar e chegar até ele. Mas ele continuou lutando, irmão. Então, se tem causa aqui que você começou a orar e ainda não desceu a resposta, continue orando. Mas se você quer em uma área aí, que você tem aí algo que você quer romper e está difícil, mas você quer iniciar um propósito hoje, você quer um propósito, sabe, de investir mesmo, pés de Jesus, investir pés de Jesus. Eu queria que você saísse do seu lugar aqui, não importa qual é o cenário que você esteja atravessando, eu quero te liberar aqui, que você vai realmente obter essa resposta. Deus vai fazer chegar para você uma direção, mas essa direção, querido, vai te dar apenas um norte. Age assim, faz assim, rodeia, sobe. Deus faz isso. Se você quer, pastor, eu quero iniciar um propósito, eu quero esperar no Senhor diferente. Não é apenas orar e achar que Deus vai fazer tudo e eu vou só ver Ele fazer. Não, eu quero investir tempo nisso, eu quero investir coração nisso, quero me posicionar, eu não quero mais, eu não aceito mais, eu não quero viver uma mesmice, eu não quero viver apenas esperando e vendo os outros contando as conquistas, contando as vitórias, e parece que o meu não chega, parece que da minha parte parece que as coisas não acontecem. Não, querido, acontece. Deus é um Deus que faz. Ei, eu vou repetir, Deus é um Deus que faz. É um Deus que faz infinitamente mais. E Ele quer fazer através de você, Ele quer fazer através de nós. É um Deus que tem prazer em se manifestar. É um Deus que tem prazer em manifestar a sua glória. Ele deu uma direção para Moisés acerca de um povo no deserto. E Moisés estava ali, como que vai acontecer? Como que vai alimentar todo esse tipo, toda essa gente, Senhor? Como que vai ser isso? E Deus fala com Moisés: acaso o braço do Senhor encurtou? Acaso? Sabe, querido, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É um Deus de milagre, é um Deus que se move em poder, sabe? Não tem vale de ossos secos capaz de impedir. Quando o Senhor pede para profetizar, Ele levanta um poderoso exército. Não tem Golias que fique de pé. Quando o Senhor coloca as pedras corretas nas mãos daquele que desce ao ribeiro das águas e diz: Senhor, o Senhor já me deu vitória contra urso, o Senhor já me deu vitória contra leão, esse gigante é o próximo da minha lista. Ei, querido, isso é esperar, é confiar que o Senhor tem uma resposta, tem um escape, tem uma saída. O Senhor tem. Ei, querido, recebe isso. O Senhor tem escape, o Senhor tem saída, o Senhor tem estratégia. O Senhor abre portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre. O Senhor é maior do que qualquer que seja a dificuldade que você possa estar enfrentando. Lázaro vem para fora, não tem possibilidade nenhuma dele ficar. Lance a tua rede à direita do barco, o barco virá cheio. Continua sendo assim, continua sendo assim. Mas depois de uma pesca fracassada vem um ensinamento, depois do ensinamento vem uma ação. Lança a tua rede. Talvez tem coisas que você fez e não deu certo. Você vai buscar os pés de Jesus, Ele vai te dar uma estratégia, você vai fazer a mesma coisa que outrora deu errado e vai dar certo. E você vai falar: meu Deus, por que eu não consegui ver isso antes? Porque o Senhor marcou esse dia para mostrar que Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar. Ele quer se revelar. Ele quer se mostrar a você. Apenas creia que os pés de Jesus é o melhor lugar do mundo. Volte para os pés de Jesus. Volte para os pés de Jesus. Essa é a boa parte.
Essa é a ajuda que você e eu precisamos. Senhor, eu concordo com o teu milagre, eu concordo com a tua bênção, eu concordo com a tua unção, eu concordo com a tua direção. Abre portas, Pai, e se não tem as portas, fabrica a porta. Faz, Pai, o impossível, Senhor, mas se revela, mostra, dá estratégia, dá sabedoria, dá direção, dá orientação. Mostra, Pai, conforme diz a tua palavra, o caminho que devemos seguir. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Esse é o tempo, Pai, que Daniel profetizou, Daniel mostrou através de revelação, mas nós estamos vivendo esse tempo, e nós não queremos correr de um lado para o outro, de uma parte para outra. Nós não queremos correr na hora de estar nos teus pés, e não queremos também, ó Pai querido, de forma nenhuma deixar de correr quando o Senhor se revelar a nós. Nós queremos correr, mas correr na direção correta. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Faz uma grande obra, Senhor, em nome de Jesus. Toda impossibilidade seja arrancada, todo medo caia por terra, toda insegurança, Senhor, Pai, fortalece, dá estratégia, aviva a tua obra. Anima-te, diz a tua palavra, anima-te, assim como tu dissestes a Daniel. Senhor, traz ânimo, renova as forças do teu povo, e faz, ó Deus, uma grande obra. E faz, ó Deus, uma grande obra. Ei, querida, essa semana ainda pode ser uma semana que possa mudar totalmente. Pode mudar totalmente o teu entendimento acerca dessa situação. E Deus pode te dar aí, pega uma caneta e um papel, e comece a anotar. Comece a anotar os passos que você tem que dar. Aleluia, aleluia. Sabe, querido, se eu tenho expectativa que Deus vai falar, eu já coloco uma caneta e um papel ali. Senhor, fala, que eu estou pronto para anotar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ei, querido, Deus quer se revelar, Deus quer se revelar. Então se coloque aí aos pés de Jesus, se coloque aos pés de Jesus, e que Ele vai se revelar a você de uma forma toda especial. Senhor, eu envio o teu povo para uma grande vitória, para uma semana de milagres. Eu envio o teu povo para viver, ó Pai, as tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor prometeu. Pai, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, Pai. Ó Senhor, desperta em nós o teu querer, desperta em nós a tua vontade. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê realmente fortalecimento, estratégia, que você possa romper, que você possa sobressair sobre qualquer cenário adverso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aleluia, aleluia.